Qual é o time mais valioso do país? Você já sabe que futebol é uma paixão nacional. Agora, quando a gente coloca números, finanças no meio disso tudo, a turma se perde. Será que futebol é algo realmente promissor, que gira muito dinheiro? Bom, hoje a gente vai ver qual que é o clube mais valioso do país. Quem que você arriscaria dizer que é o time mais valioso? Não vale colocar emoção aí dentro de campo, hein? De fato, quem que você acha que vale mais? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você curta, compartilha com seu amigo que é louco por futebol, para ele ver que o time dele, o Vasco, não vale tudo isso não que ele acha, tá certo? Então, compartilha com seu amigo aí que é vascaíno, para ele se desapontar, não só com o futebol do time, mas também para ver que o Vasco não vale tudo isso. Obviamente, estou brincando com você, vascaíno. O Gigante da Colina é um dos clubes mais valiosos do país, né? Porque a gente não poderia perder a piada. Mas vamos lá. Ô Gui, de onde que você tirou essas contas para fazer? Olha, não fui eu, tá, que fiz essas contas. Estou trazendo aqui um estudo realizado pela consultoria especializada em marketing esportivo da Sports Value, que divulgou no final de janeiro um estudo e ela aponta quais são os 30 clubes mais valiosos do país. E é o seguinte, né? Tem gente que fala o seguinte: ô Gui, tá bom, mas para calcular é só ver o valor dos jogadores, né? Do elenco, passe, salário, o estádio, como é que é? Eles levam tudo em consideração, tá? Então não vale nada um time ter o estádio mais moderno de todos, né? Com um elenco caríssimo, se o clube também tem um alto nível de endividamento. Então isso que a gente tem que olhar, né? Ó o Corinthians aí, tem o estádio bonitão, mas o endividamento do Corinthians como tá? Tem que pagar, tá certo? Então é ativo menos passivo. No final das contas é um saldo pra gente determinar aqui qual clube é o mais valioso. E olha que interessante, né? Além de tudo isso, então é ativo imobilizado, que é estádio, centro de treinamento, instalações e tudo mais. Tem também o que a gente chama de ativo intangível, né? Que é a marca. Você precisa entender que existe um certo valor em determinada marca, né? Poxa, o símbolo do Corinthians, né? A marca, utilizar a marca Corinthians já é uma grande vantagem. Se você vende a mesma camisa com e sem o símbolo, muito provavelmente você não vai vender quase nada sem o símbolo do Corinthians. Então, esse ativo intangível, né? Que é a marca, também tem um valor. E olha só, pra surpresa de 0 pessoas, os dois clubes que estão liderando e continuam liderando esse ranking são Flamengo e Palmeiras. Venha com essa triste notícia, né? Porque eu sou São Paulino e meu clube já não vai muito bem há alguns bons anos aí, mas Flamengo e Palmeiras continuam liderando isso daqui. Apesar de tudo, né, a gente pode observar movimentações relevantes em quantos clubes brasileiros valem. Então a gente vai trazer aqui algumas informações interessantes para você. Olha só, o Flamengo, que é atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, né, ele aparece de novo na primeira posição, segundo ano consecutivo, e ele apresentou uma valorização de nada mais, nada menos do que 41% com relação a 2021. Olha só, ele saiu de um valor de 2,6 bilhões de reais para 3,8 bilhões de reais. Doideira, né? Então, o Flamengo apresentou uma valorização extremamente relevante entre os anos de 2021 e 2022. Vai ter gente que vai falar o seguinte: ah, mas teve inflação. Teve inflação, mas ela não chegou nem perto de 41%. Ou seja, o clube realmente conseguiu criar muito valor entre os anos de 2021 e 2022. Na segunda posição está o Palmeiras, né? Que já estava na segunda posição. Só que olha só, interessante, o Palmeiras continua em segundo lugar, mas ele cresceu ainda mais do que o Flamengo. Então o Palmeiras cresceu 45% de um ano para o outro e vale hoje 3,4 bilhões de reais, 400 milhões de reais a menos do que o Flamengo. Dá até pra gente acreditar esse fechamento, né, da diferença entre Flamengo e Palmeiras, porque o Palmeiras vem tirando essa diferença do Flamengo há alguns anos aí, pela venda do jovem atacante Endrick, né? O Endrick foi vendido para o Real Madrid por mais de 100 milhões de reais, né? Então realmente isso deve ter contribuído de maneira positiva para o Palmeiras ter dado esse salto em termos de valor do clube entre o ano de 2021 e 2022. Só que não foi só isso, né? O Palmeiras também foi destaque em várias competições. Então o clube também teve uma receita importante vinda de televisão e obviamente ganhou algumas premiações em dólares muito relevantes. Em terceiro lugar, a gente sai do eixo Rio-São Paulo e vamos para Minas Gerais. A gente ainda continua na região sudeste e o clube mais valioso não é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá mal, das pernas, algum
bom tempo. É o Atlético Mineiro, que olha só, tomou o terceiro lugar, tomou a posição no pódio do Corinthians. Coloca o hino do Corinthians aí, mas uma musiquinha bem triste, porque o Corinthians perdeu o terceiro lugar no pódio para o Atlético Mineiro. E olha só, o Atlético Mineiro, né, ele está valendo em 2022 3,1 bilhões de reais. E por que ele apresentou essa valorização relevante? Tem dois destaques aqui. Primeiro foram os investimentos na Arena MRV, que é a arena, o estádio do Atlético Mineiro. Então, o estádio se valorizou mais do que o clube pagou em suas reformas. E o segundo foi o aumento das receitas e alto valor do elenco, né? O Atlético Mineiro está investindo alguns bons anos aí pesado para transformar o seu elenco em um elenco melhor, mais eficiente. Tem conseguido trazer bons resultados, principalmente no Campeonato Mineiro, e conseguiu apresentar uma boa valorização, né? Então, apesar de você, torcedor, só tá comemorando lá o Campeonato Mineiro, o CEO aí do Atlético Mineiro deve estar bem feliz, porque em termos de valorização do clube, ele está conseguindo apresentar bons resultados. Você vai falar o seguinte, poxa, Gui, mas o primeiro, o segundo e o terceiro lugar cresceram bastante, né, em termos de resultado. Pô, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro conseguiram crescer bastante, né? Sim, mas existem outros destaques aqui interessante. Dá uma olhada nesse estudo aqui. Ele apontou que o Juventude, um clube que não aparecia na Série A, né, a principal série aí do Campeonato Brasileiro, depois de 13 anos, voltou a subir para a principal série do Campeonato do Futebol Brasileiro e apresentou uma valorização, olha só, de 120% em apenas um ano. Isso aqui tá parecendo valorização de criptomoedas, hein? Só que em bons tempos, né, e não em tempos negativos. 120% de valorização pro Juventude. Outros clubes também que apresentaram uma valorização bem relevante aí, Chapecoense, Botafogo, Atlético Goianiense, Fortaleza, Avaí, Ceará, Cuiabá. E esse último aqui eu não entendo por que ele se valorizou. Você vai falar, você pode torcer pro esse time, você pode ficar irritado ou irritada aí, mas eu não consigo entender. Como que o Santos apresentou uma valorização entre o ano de 2021 e 2022? Biel, você conhece algum santista? O Biel aqui falou que não conhece nenhum santista com menos de 70 anos. Também não tô entendendo como o Santos se valorizou. Obviamente, né, pessoal? Estou fazendo brincadeiras aqui, tá? Vocês não vão começar a me xingar nos comentários, mas estou trazendo dados aqui e curiosidades interessantes sobre os principais clubes do Brasil. Então dá uma olhada, como é que todos os clubes estão tendo um aumento, né, em seu valor, quase que de maneira unânime, muito acima da inflação. Porque tem um dado muito interessante aqui, ó. A receita dos clubes brasileiros cresceram, em média, 31% com relação ao ano anterior. Então isso pode ser creditado a diversos fatores. Então, o futebol brasileiro, ele tá ganhando mais destaque, né, a nível internacional. Então, se você, por exemplo, parar para pensar, alguns jogadores importantes, alguns anos atrás, que atuavam em grandes clubes, estão aqui atuando agora no futebol brasileiro, né? Então, se você pensar no Flamengo, você tem o Davi Luiz, que foi zagueiro da seleção brasileira, atuou em grandes clubes como o Chelsea, né? Você tem também o Cebolinha, que atuou no Benfica. E agora, você tem o Luis Suárez, que atuou junto com o Neymar, com o Messi no Barcelona e tá ali no Grêmio. Então, uma boa parte do futebol brasileiro tá sendo povoado aí por grandes nomes, né, de grandes clubes internacionais. Isso tende a impactar positivamente não só os clubes em que eles estão jogando, como todos os outros clubes. Por exemplo, você tem uma audiência maior, né? Agora você tem uma transmissão do Campeonato Brasileiro para vários outros países. Então isso tende a beneficiar o futebol brasileiro como um todo. Agora, vou falar um destaque aqui interessante. Como é que o Flamengo e o Palmeiras apresentaram uma valorização tão relevante? Ambos apresentaram uma valorização superior a 40%, né? Em destaque entre todos os clubes. Primeiro, o que conta aí como a maior valorização do rubro-negro, né, do Flamengo, foi principalmente o potencial da marca. Tá? Então a marca Flamengo, ela é mais reconhecida no mundo, muito mais reconhecida no mundo no ano de 2022 do que era em 2021. Então isso tem um peso muito grande, tende a favorecer, valorizar a marca. Então uma boa parte da valorização do Flamengo vem do potencial de valorização da sua marca. O que não aconteceu tanto com o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, apesar dele ter se valorizado mais 45% entre um ano e o outro, né? O principal fator foi o recebimento das premiações em dólares. Então olha só, o ativo total do Palmeiras entre 2021 e 2022 chegou ao valor de 630 milhões de reais, tá? Então as premiações contribuíram muito para a valorização aí do clube Palmeiras. Mas será que o futebol brasileiro ele é um dos mais valiosos do mundo? Apesar do Brasil ser reconhecido pelo país do futebol, a gente veio dar uma olhada aqui, né? Então os 30 times mais valiosos do Brasil, hoje eles valem 33,2
1,2 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 6 bilhões de dólares. Quando a gente vai pegar a Liga Americana de Futebol, que você deve ouvir assim muito pouco falar sobre, assistir pouquíssimos lances, poucos gols e tudo mais, os clubes valem 69 bilhões de dólares, ou 168 bilhões de reais. Ou seja, apesar do mercado brasileiro de futebol estar apresentando uma valorização, um aumento expressivo nos números, né, de receita, torcedores, transmissão e tudo mais, a gente ficou muito para trás do futebol americano, e o futebol americano começou a se destacar há poucos anos. Agora, só para você ter uma ideia, né? Poxa, Guilherme, a gente tá falando dos Estados Unidos, maior economia do mundo, então é normal que a liga de futebol lá, né, os times lá, eles apresentem um valor muito maior do que os clubes aqui no Brasil. Mas dá uma olhada, uma outra curiosidade interessantíssima. Quando a gente vai comparar os times de futebol aqui no Brasil, né, então futebol é o principal esporte aqui no Brasil, tá certo? Vamos pegar o principal esporte nos Estados Unidos, que é o futebol americano, e comparar o valor dos times. Dá uma olhadinha. O Dallas Cowboys, que é o clube mais caro da Liga Americana de Futebol Americana, né, a famosa NFL, ele tá avaliado em 7,7 bilhões de dólares, um único clube. Isso equivale a mais ou menos 39 bilhões de reais. Então dá uma olhada. O clube mais caro da principal liga de esporte dos Estados Unidos vale mais do que os 30 principais times do principal esporte aqui do Brasil. É algo realmente bizarro, muito diferente. E ainda tem um fator interessante, né? O estudo, ele conclui que o mercado do futebol brasileiro, ele tem um potencial enorme. Mas por que ele não se valoriza tanto quanto, por exemplo, o futebol, né, lá nos Estados Unidos, que em pouco tempo já apresenta um valor de mercado muito maior do que aqui no Brasil? Dois fatores o estudo ele apontou, né? O primeiro é que os times, eles vendem os jogadores sempre muito jovens, então eles não constroem uma indústria de consumo de futebol aqui em torno das suas marcas, tá? Então, poxa, o jogador começou a se destacar, vai lá para fora, né? Então os times apostam muito da sua receita aqui em premiações, transmissão, né, de televisão, e constroem pouco essa indústria de consumo em torno das suas próprias marcas. Então são dois fatores importantes que o estudo concluiu. Por que os times aqui no Brasil não valem tanto quanto em outros países? Agora, se você quer saber qual que é a colocação do seu time de coração, fica tranquilo, a gente vai deixar aqui a lista dos 30 clubes mais valiosos do Brasil na descrição do vídeo. Para você ter uma ideia, se o Neymar fosse um time, quando ele foi transferido para o time atual dele, que é o Paris Saint-Germain, né, que foi mais de 1 bilhão de reais, ele seria o 11º clube mais valioso do Brasil, à frente de grandes times, né, bem conhecidos como Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia e Fortaleza. Então dá uma olhada que o homem é brabo mesmo, hein? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em curtir e encaminha esse vídeo pro seu amigo aí que torce pro Botafogo, pro Vasco, pro São Paulo, e mostra como seu time tá muito mais bem colocado que o dele. Até a próxima!